Fala galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Vitor Tavares, sou fotógrafo de casamento há mais de 10 anos e junto com a minha esposa Cláudia, nós temos a Cláudia e Vitor Fotografias. E desde 2013, 2014 a gente já fotografou várias famílias, vários casais e em especial a gente ama demais essa área de casamentos. E hoje estamos começando aqui um projeto que é o Falando de Casamento Podcast. É um espaço para a gente poder conversar dos mais variados segmentos, com vários fornecedores, pessoas que trabalham e, assim como nós, amam essa área. E hoje, gente, estamos com um convidado super especial aqui. E eu vou falar um pouquinho deles, olha só. Ele que trabalha em eventos há mais de 10 anos e desde 2016 tem uma empresa de sucesso no ramo de decorações de casamento junto da sua esposa Madier. Ele que é o pai da Amélie, uma fofura, uma delícia, e tem mostrado nas redes sociais como tem sido essa nova rotina. Ele que, além da empresa Ledier Decorações, é dono de um talento notável e nato para a dança. Recebam com muito carinho Leazi Miranda! Seja bem-vindo! Constrangido com a apresentação. O que você achou? Ficou bacana, né? Gente, eu tô me achando aqui agora. Vou até agora mais cara agora, tá, gente? Tudo bom, Leazi? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigada aqui pelo espaço. Pois e é. Isso. A ideia de trazer você aqui foi porque, primeiramente, eu conheço o Leazi há muitos anos. Muitos anos já. A gente já se encontrou em vários eventos, né? Muitos. Um dos meus primeiros você fotografou. Jura? Sim. Você lembra qual? Não lembro. Eu lembro da foto que você tirou de mim debaixo do arco da entrada. É mesmo. Eu lembro vou da achar essa foto. Eu tenho que achar essa foto, vou colocar na thumb do vídeo Não. aqui. Eu tava cabelo liso na época, misericórdia. Jura? Que legal, Leazi. Essa informação eu não sabia, olha que legal. Eu lembro da foto. Enfim. Pô, que legal, Leazi. Bacana demais. A minha ideia aqui de trazer você aqui é porque, claro, conheço você há muito tempo, sei que você trabalha de uma maneira muito séria, muito responsável, assim, muitos anos na parte de decoração. E aí uma inspiração, né? Uma inspiração. Sempre que a gente vê o seu trabalho, a gente chega e fala assim, meu Deus, olha essa decoração maravilhosa. Obrigado. Olha quantos detalhes, inclusive, muitos detalhes para fotografar, né, Leazi? Né? Muita coisinha pra gente... Bastante coisa pra registrar. Muito detalhe pra gente registrar. E a nossa ideia aqui é a gente falar um pouquinho, né? Apresentar você, o seu trabalho, falar de decoração de casamento, que é um assunto bem legal. Bora falar. Pra gente poder falar, tá? E pra começar, Leazi, eu queria que você falasse um pouquinho de você. De onde você vem? De onde eu vim, pra onde eu vou. De onde você vem, a sua idade, e como que você começou nessa área específica de eventos? Pois é, eu tenho 31 anos, na troca de Vitória mesmo. Eu comecei a trabalhar no ramo de evento, porque na minha cabeça eu sempre soube decorar. Tem aquela coisa que você olha assim e você fala, não, isso eu sei fazer. Sei. Minha mãe me influenciou muito nessa parte. Minha mãe, ela sempre fez curso de decoração. Ela nunca atuou, nunca teve uma empresa. Mas ela amava também essa coisa de artesanato, de fazer curso de decoração. Então eu lembro dela ter vários isopor em casa, de fazer aqueles bonecos de isopor, aquelas coisas todas. Então isso me influenciou muito. Quando eu fiz 16 anos, eu comecei a trabalhar num buffet, lá perto da minha casa, para eles fazerem o meu aniversário de 18. Então eu comecei a trabalhar meio que de graça, em troca de realmente eles fazerem o meu aniversário, né, de 18 anos. Entendi. Foi meio que Foi uma troquinha ali. uma troca. Entendi. Eu trabalho e vocês me dão aniversário. Bacana. E aí eu trabalhei lá de 16 aos 18 e depois continuei até aos 19, mais ou menos, 20 anos. Mas aí eu comecei a ter mais com esse mundo de casamento, literalmente, quando eu comecei a trabalhar com esse buffet. Antes disso, eu fazia biscuit. Eu fiz um curso com 13 anos de biscuit. E aí eu comecei a fazer topo de bolo de biscuit. Inclusive, o nosso topo de bolo é de biscuit. É de biscuit. Um dia eu vou mostrar pra vocês o nosso topo de bolo. Pois é. Eu fiz muito topo de bolo de biscuit. E isso foi puxando já pra casamento. Não tinha contato com festa, porque eu entregava, né? Eu nem via a festa. A pessoa pegava na minha casa, ou enfim, no lugar que a gente combinava. Mas daí eu já comecei a vislumbrar casamento, a ver decorações que eu amava e falava, nossa, eu quero fazer isso, eu sei fazer isso. E aí minha forma de entrar e já fazer uma coisa ali, matar dois com uma paulada só, né, que fala, eu já falei, vou trabalhar nesse buffet em troca do meu aniversário de 18 anos que eu quero muito fazer.
Então, no caso, não era decoração inicialmente, era parte de buffet. Então. Era buffet, mas era um buffet, antigamente, né? Eu tô com 31, há alguns anos atrás, o buffet fazia decoração também. Tinha muito disso. Entendi. Então, durante a semana, eu fazia o seguinte, eu trabalhava fazendo salgado, fazendo doce, fazendo bolo. Tudo que a mulher me ensinou, a mulher é ótimo, né? Minha madrinha de casamento, Elma, beijo, Elma, Legal. me ensinou. E no fim de semana, chegava sexta, sábado, eu decorava a festa pra ela e à noite trabalhava de garçom. Olha só. Então, passando por tudo que um evento pode ter, eu já trabalhei. Maravilhoso. Imagino que a festa de 18 anos, então, foi uma coisa Não, foi maravilhosa. linda, Que foi legal. linda, foi linda. 2 anos de trabalho ali, né? É, foi linda. Eu fiz algumas sangrias ali, né, dessa dívida, porque, né, a gente nessa idade a gente quer comprar o perfume, comprar uma roupa, né? Claro, claro. Hoje em dia a gente quer comprar fralda, cimento. Mas na época a gente queria, Chegaremos nessa parte, a gente inclusive. queria comprar perfume, uma roupa bonita. E aí, mas enfim, foi um aniversário muito legal. Pô, que bacana. Então, assim, você começou com ela ali, mas a sua empresa veio em que momento dessa sua carreira, assim, Eu tive a oportunidade de trabalhar de CLT, de carteira assinada. Eu trabalhei de carteira assinada durante 2 anos. E quem me obrigou, entre aspas, a trabalhar foi a Madier. Eu já tinha um relacionamento com ela, a gente tava namorando, ela falou, não, você tem que ter uma experiência, né, de carteira assinada. Eu falei, tudo bem. E aí eu fui fazer entrevista em algumas empresas, aí foi que eu cheguei em uma que meu primo trabalhava. Então ele falou, tá tendo seletiva, vamos lá fazer. Aí eu fui fazer seletiva, eu fui contratado por falar muito, porque era treinador, né, o cargo. Então eu tinha que estudar sobre o programa de computador que eles faziam, o software, né? Eu estudava sobre o software e depois eu ensinava aos usuários a usarem o software, entendeu? Então eu treinei 3 meses, fui selecionado Então, e eles te trabalhei contrataram lá. pelo seu jeito de ser, né? Você se comunica bem, você tem agora que estudar Bacana. esse software e você tem que, enfim, ensinar como usar. E aí eu tive só esse período, né, de CLT, mas tirando esse período, eu sempre trabalhei com festa. Até mesmo trabalhando de CLT, à noite eu trabalhava às vezes como garçom, dava um salve lá pra Elma, fazia algumas coisas, entendeu? E aí quando a gente completou aí 4 meses de casado, eu já tava casado, né, trabalhando como CLT, eu não aguentava mais, porque eu fui morar em Márcio de Noronha, em Viana, e aí eu tinha que chegar às vezes na Serra 8 da manhã, então eu saía de casa 4:30 da manhã, Nossa. era uma loucura. E aí Madia falou bem assim, Leandro, se a gente quiser fazer alguma coisa dessa vida assim, é agora, que a gente tá jovem, não deixa pra depois não. Eu falei, nossa, Madia, então eu vou abrir uma nossa empresa. Só que não foi empresa de decoração logo de cara, não. Foi de uma empresa de confeitaria. Olha só. Porque decoração não dá um retorno rápido. Exigia um investimento maior do que se exige hoje para você abrir uma empresa de decoração. E a gente não tinha esse dinheiro. Agora, para confeitaria, você consegue vender mais rápido, tá? Consegue fazer um dinheiro mais rápido a ponto de você ser recém-casado e conseguir pagar suas contas. Sim, Entendeu? até porque talvez decoração são contratos que você vai atender dali a 8 meses, um ano, Isso, né? um ano, por aí. E aí a gente começou a Ledier Arte Doce. Olha só. Era uma confeitaria. E aí a Mas gente... aqui, só um adendo. Aham. Ledier é um nome fantástico. Ledier. Tá? Eu particularmente acho fantástico. Ledier. Imagina, todo mundo acha que você é o senhor Ledier. Já virou nome. Né? Já virou nome. Ledier. Mas eu acho muito, muito assim, sonoro. E veio muito do nosso prático. casamento. A gente se casou em 2014. Aham. E tinha aquela coisa de chipar o nome do casal na hashtag. Aí veio Lê, que sou eu, e Olha Die, só. que é Madier. Então Hashtag ficou Ledier. Ledier. Olha só que legal, cara. Entendeu? Aí daí a minha cabeça já guardou esse negócio aqui dentro. Eu falei, se um dia, quem sabe, ter uma empresa, eu vou botar o nome de Ledier. Aí veio a Ledier Arte Doce. E aí daí pra decoração foi um pulo. Por quê? Porque eu comecei a vender os doces pra casamento e já oferecer pras noivas que não tinham decoração uma bandeja, um vaso de flor pra colocar na mesa. Ah, Léo, mas é coisa pouca. Eu falava, não, vamos na coisa pouca mesmo. E aí eu já comecei dali a vender essas mesas prontas, já com bandeja, com flores, com fundo, enfim. E comecei a vender casamentos maiores posterior a isso. Muito bom, que bacana.
Mas inicialmente eram Aqui, eventos um menores. adendo, não, Sim. não foi rápido assim não, tá, gente? Foi Não, uma está- loucura, entendeu? Foi uma doideira. Até hoje é, mas pra fazer a transição também foi bem complicado, assim, de trabalhar bastante, de dar um nome, de fazer contato, Mas foi assim, uma a loucura. sua audiência, entre aspas, não sei se na época já era Instagram, coisa do tipo ou não. Facebook, Facebook ainda, né? Facebook. Mas a sua audiência entendeu essa mudança ou já foi meio que natural? Eu logo mudei o logotipo, né? Porque era Lady Arte Doce escrito no logotipo. E eu realmente fechei a empresa falando que nós não trabalharíamos mais com confeitaria. E continuaria só mesmo com a decoração. Porque as fotos começaram a mudar de tom, a conversa começou a mudar de tom, a forma de postar também começou a mudar. A pessoa começou a ver que tinha realmente mais decoração do que doce. Entendeu? A ponto de ter gente que até às vezes pergunta até hoje se eu faço doce. Não, amor, só decoração mesmo, tá? Porque já meio que é parte, né? Fez parte. E a gente criou uma clientela muito fiel da confeitaria, entendeu? Eu tenho até hoje pena de ter fechado. A Madiê tem projeto de voltar com a confeitaria, Ó, entendeu? legal. Mas eu não tenho tempo. A decoração hoje é uma coisa que me demanda muito. 48 horas do meu dia eu tenho que pensar em decoração. Sim. A gente tenta trabalhar 8 horas por dia, mas A é gente difícil, né? tenta, mas a nossa cabeça não para de funcionar. A gente sai na rua, tem um insight. A gente vai na praia, tem um devaneio. A gente vai em qualquer lugar e a gente fala, nossa, naquele casamento, naquele projeto, podia ter tal coisa. Aí eu tenho um bloco de notas no meu telefone que vou anotando tudo. Da mesa, sim, de usar tal detalhe. Isso era uma pergunta, inclusive, que eu ia falar. Já até me deu uma deixa, que é o seguinte, que é de onde vem... Ó, inclusive tá aqui, ó. De onde vem a sua inspiração? Você tem... Você falou que tem inspiração na arte, né? Tem questão da dança. Uhum. Isso te traz inspiração também, o fato de você ter essa veia Ai, artística? total. Apesar de pensar, eu falo assim, né? A gente pensa em decoração o tempo inteiro, mas também pensa em dança o tempo inteiro, família o tempo inteiro. É uma coisa que tá dentro da gente, né? Então a gente vai fluindo. Hoje eu consigo ter uma carga horária de trabalho legal e consigo ter também tempo de fazer o que eu tenho que fazer. Eu sou bailarino, eu faço meu balé de segunda a quinta, eu tenho meu tempo de lazer com minha família. Sim. E de tudo isso eu vou tirando insight, eu vou tirando gatilho de criação pra mim. Mas dentro de projetos de casamento, o meu maior gatilho de criação são as histórias que eu ouço do casal. Sempre dali me dá um gatilho maior. Mesmo que seja uma viagem que o casal fez, eu já fiz um casamento baseado na história que o casal me contou sobre casadinhos que eles fizeram pra vender, pra fazer dinheiro pro casamento. E aí daí vieram as flores de papel que a gente fez pro casamento deles. Eu já tive insight de casamento que eu fiz com um casal que viajava muito, se conheceu no resort. Então eu fiz o casamento todo baseado na mobília do resort que eles se conheceram. Olha que legal. Então tudo isso tá me dando gatilho e é por isso que eu faço muita reunião de briefing com o casal. Eu preciso saber de onde eles vêm, o que eles fazem, como eles se conheceram. Tem casal que na primeira reunião eu já pego tudo. Mas tem casal que é mais fechado, então eu marco uma reunião só pra isso, pra eles falarem pra mim da vida deles. Entendi. Então, pensando nisso, então, você, de alguma maneira, vocês tentam fazer alguma coisa que seja mais personalizada Sim. e não tem assim, eu só trabalho com essa linha de pensamento ou com esse estilo. Como é que é? Não, eu sou bem eclética, a palavra certa, talvez, Talvez. pra estilos de casamento, entendeu? Eu não pego, vamos supor, muito casamento clássico, do lustre, da mesa espelhada, mas eu também pego. É só a noiva querer. É só fazer sentido pro casal. E aí eu faço. Eu vou muito pelo que o casal tem como prioridade. O sentido da união deles está baseado em quê? Isso a gente vai adaptando pra decoração. Olha que legal. Isso realmente faz diferença, né? Você tentar fazer uma coisa que não seja uma receitinha de bolo que você faz padrão pra todo mundo. Né? Acontece. E é por isso que a gente gasta tanto neurônio. Porque aí todo evento tem um quê diferente, tem uma coisa pra tratar, pra mostrar de forma diferente. Até baseado nisso, eu pensei em falar um pouquinho sobre inspiração. Uhum. Né? Como é que você lida com inspiração? Porque hoje em dia na internet, né, você tem N inspirações de todos os estilos. Imagina, tem noiva que chega com coisa clássica, uma coisa mais boho chique, uma coisa mais campo, uma coisa mais praia e quer botar numa decoração só. Né? Acontece muito. Não, mas eu gosto de tudo. Né? É Tem raro, noivas mas que acontece sempre. falam, eu não sei como é que...
É desse jeito. Adorei essa frase. É raro, mas acontece sempre. Exato. Minhas noivas, então, oi noivas, tudo bem? É desse jeito. Então eu queria saber assim, um pouquinho de como você lida, porque no nosso caso, a gente entende que as inspirações que as noivas mandam pra gente, a gente tem que fazer uma leitura. Tipo assim, o que chamou a atenção, né? Principalmente em relação à foto. O que chamou a atenção nessa foto aqui nos Alpes, que ela quer fazer em Pedra Azul? Né? Eu falei assim, minha filha, não tem como fazer. Né? Essa foto que tem uma montanha nevada no fundo, né? Um estilo de roupa que não casa com o local. Então assim, às vezes o que ela gostou naquela foto não foi a montanha nevada, foi a noiva. Ela achou o estilo da roupa dela bonita, ou o padrão de cores. Então a gente tenta fazer uma leitura quando a gente recebe uma inspiração, né? Porque a gente entende que a inspiração não é exatamente cópia, é uma inspiração, né? Como diz o nome. E como é que você lida com isso? As noivas te mandam coisas e você tenta fazer? Ou você tenta adequar aquilo para o que você faz? Não, acho que é a mesma energia. Eu vou sempre... a gente trabalha com visual. Então eu peço para as noivas que fecham comigo fazer uma pasta no Pinterest, ou fazer uma pasta no Instagram, ou me mandando inspirações no WhatsApp de coisas que elas gostam. E aí eu vou deixando aquilo ali, aquela pasta cheia. Até no momento que eu chego e vou avaliar aquela pasta. Se eu avalio e vejo de cara o que ela gostou, eu às vezes nem pergunto. Mas se eu vejo que tem uma coisa ou outra que não bate, eu vou perguntando, o que você gostou aqui? O que você quer chegar aqui nessa foto? E às vezes são coisas que às vezes fala bem assim, nem sei. Não leva em consideração, não. Não tava bem nesse dia. Então eu jogo também nessa. Tem que ser visual, decoração, estética. Eu tive uma reunião hoje, inclusive, que a noiva, tudo que eu perguntava, falava, não sei, Léa, o que você quiser. Eu falava, não é o que eu quero, amor. Fala aqui pra mim o que você gosta. Eu não sei se isso é melhor ou pior, né? Porque menino, mas dá um trabalho. Faz do seu jeito, pode ser um lugar qualquer e tal. E quando fala assim pra mim, não, porque eu gosto de tudo que você faz, mas meu feed é tudo diferente. Semana passada eu fiz um casamento que era clássico, e agora que passou eu fiz um casamento praiano. Pra que lado que eu vou? Mas acaba que eu não cobro da noiva ou do casal, meu contato é mais com noiva, né? Mas eu não cobro do casal ser especialista em estilo de decoração. Sim. Eu não cobro deles falar pra mim, me fala o estilo que eu desenvolvo. Eu não posso. Né? Eles não sabem falar certo. Falar, aliás, eu gosto de minimalismo. Raramente gosta. Mas eu entendo que o minimalismo às vezes é uma coisa que não é tão cheio de flor, mas eles não querem o minimalismo real. O certo, né, do design. Então, parte de mim entender o que a noiva quer. E isso é com essa curadoria de imagens mesmo, né? É muito engraçado. A noiva fala bem assim, não, porque eu sou muito minimalista. Não quero quase nada. Ótimo, eu quero fotos. Aí chega lá, flor no teto, flor no chão, flor na parede. Ainda fala assim, viu? Nem é muita coisa. Eu falo, tá bom. Pode deixar. Vamos seguir o seu minimalismo. Tem uns termos que vão surgindo que a pessoa fala e nem entende igual o termo, borro chique. Meu Deus, borro quanta chique. noiva que me manda. Se eu te mandar um dossiê do que é borro chique pra cada noiva, são 40 páginas de fotos diferentes. E todas falam que é borro chique. Eu falo, tudo bem, vamos fazer borro chique. Entendeu? Eu não vou ficar consertando. Não, isso é... Não cabe a mim. Meio que nomear aquele estilo de decoração. Eu dei. Assim, e aí você pergunta, Leaze, mas afinal, minha decoração é o quê? Aí eu faço, a decoração é você, amor, é sua cara. O nome da decoração tem seu nome agora. Exato. Porque a gente trabalha hoje com uma coisa muito fluida. Eu posso pegar da cerimônia até a mesa de doce, eu posso ter N inspirações. Eu posso ter 10 interferências diferentes de design, entendeu? Então é muito difícil colocar ali certinho. E nessa questão do projeto que você faz, essas questões, por exemplo, de quantidade de imóveis, tudo isso vai influenciar na questão do valor final do projeto, né? Influencia. E a questão de flores, por exemplo, influencia muito também? Influencia, total. Hoje meu orçamento é dividido em 3 partes, né? A parte de projeto, a parte de execução e cenografia. Então a parte de cenografia é quando o espaço ele é um quadrado branco e você quer fazer uma festa à noite, black tie, tudo preto. Então precisa de cenografia, tem que carpetar o chão, tem que baixar a teto, tem que fazer parede, tem que fazer um monte de coisa cenográfica, entendeu? A parte de execução é o que eu vou gastar para executar nosso projeto. Então, mobília e flor, assim dizendo, assim por alto.
Ah, aliás, eu gosto de tanta flor, eu gosto de menos flor, eu gosto de mais lounges, eu gosto de menos lounge. Tudo isso vai ditar o valor total que você vai investir em cada produto, em cada flor que você vai querer colocar no casamento. Entendi. E nessa questão de flores, pensando nessa essa questão, né? Uma das coisas que mais me chama a atenção no trabalho de vocês é a questão dos arranjos e também essa questão dos buquês, né? Uhum. E já várias vezes eu fotografei o Leaz entregando os buquês para as noivas, né? Verdade. E é sempre um momento assim muito emocionante que a noiva recebe. Acho que é um dos primeiros contatos que ela tem assim com o seu trabalho ali na. Tem muitas noivas que às vezes não viram a decoração no local ainda, né? É Então às vezes elas verdade. chegam. Então, às vezes o primeiro contato que ela tem com o seu trabalho assim realmente acontecendo no dia é no buquê. Uhum. E eu vejo a emoção que elas têm assim de receber. Então, sempre são fotos bem legais, bem É, bacanas é assim. bacana. Eu amo quando bate, né, a logística e eu tenho a oportunidade de entregar o buquê pra noiva pessoalmente. Às vezes não bate logística, infelizmente, mas tem batido, graças a Deus. Uhum. Mas eu gosto desse momento também, porque a gente pensou tanto, né? A gente planejou tanto. E aquilo ali é caramba, chegou. Tá tudo certo. Os convidados chegaram. Daqui a pouco Uhum. você vai casar. Ficar bem, ficar tranquila É e um tudo misto de tudo, mais. né? É uma loucura. É Vocês que são verdade. fotógrafos pegam essas emoções, né? Pegam esses momentos, conseguem ver o que acontece. E os arranjos florais das nossas festas, eles são muito baseados nesse briefing que eu faço. Então, o meu produto final nunca é a flor, é o conceito que eu coloco ali. Então, a flor ela vai seguir o conceito que eu coloquei, É parte de entendeu? um todo, né? É parte de um todo. Então, pode ser que um arranjo floral não tenha flor real. Pode ser que seja desidratado, pode ser que seja flor de papel, flor de arame, mas vai fazer parte do que o casal tem como expectativa de resultado. Sim, perfeito. Eu comentei essa questão porque é um dos momentos em que eu tenho mais contato com o Leaz, assim, né? Quando a gente chega. Isso quando a gente às vezes não consegue chegar um pouquinho mais cedo. Você falou da logística, né? Aham. Existe chegar, conseguir fazer foto de decoração e tal, estão lá finalizando alguma coisa. E é Uhum. sempre assim, primeiramente é sempre um contato bem legal, assim, que eu É. tenho com você, com a Madier, com a sua equipe, que é fenomenal também, o pessoal que trabalha com você, né? Sim, eles são. E esse momento da entrega do buquê é sempre um momento assim, que quando eu sei que ela é de decorando, você fala, gente, prepara que esse momento vai ser especial. Da entrega do Eu buquê, gosto né? também, eu gosto Eu acho também. muito legal. É Assim, muito bom esse tempo, esses 2 minutinhos, que parece que é uma eternidade, mas passou 2 minutos, né? Esses dois exato. minutinhos que a gente tem de conversa ali com a noiva. Eu tenho hoje em dia também, quando eu já entrego um evento, a oportunidade da noiva, às vezes, é, conversar com a gente antes dela entrar pra cerimônia. É muito bacana também que ela fica, tem gente, e tal pessoa chegou, eu não sei, amor, não conheço os convidados, mas tá cheio de gente aqui. Aí vou conversando, deixando a pessoa mais calma, até realmente a cerimônia vir e falar, vamos, chegou sua hora. É muito legal ter esse contato. Muito bom. É, e, Leaz, assim, pensando nessa carreira que vocês têm, que vão pra Ledier, foi 16, né? 2016 começamos. Ao longo desse tempo, assim, você viu mudanças na questão dos estilos, das Total, tendências? Muito, né? total. Quando a gente entrou, tava numa pegada muito DIY. Faça você mesmo, em Uhum. alta. É muita coisa é, reciclada, tinha uma coisa de usar caixa de feira, tinha uma pitada de borro por conta de mistura de referência, tinha muita coisa campestre, essa coisa de começar a casar de dia, casar no final da tarde, tava muito em alta. Aí você já começa a ver agora que o uso da igreja já Sim, é voltou a verdade. ser um queridinho das noivas, tá? Uhum. Os casamentos noturnos também voltaram bastante, não tinha mais. Nossos fornecedores chegavam em casa cedo, agora a gente já chega de madrugada, Exato. por conta de casamentos noturnos, entendeu? Então, essa compra de eventos que seguem uma tendência é real. Porque a tendência é o estudo de comportamento do ser humano. Então, querendo ou não, você dita e você segue uma tendência, Sim. tá? Existem vários estudantes aí que fazem current, que eles estudam o comportamento humano aí durante 3, 4, 5 anos para ditar uma tendência, entendeu? Então, errado é aquele que fala que não segue uma tendência, que você segue sim,
entendeu? Sim. É, Ainda mais numa época de rede social, né? Que você tá o nossa, tempo todo vendo referências de você outras é pessoas, né? bombardeado de É. informação e a gente tem ainda nosso acesso a coisas europeias vieram agora mais forte por conta do Pinterest, entendeu? Uhum. Então a gente tá comprando hoje casamentos com toque de clássico, porque o clássico ele vai e volta, ele permanece, mas ele volta de formas diferentes, talvez não com lustre, não com bandejas de conta, antigamente bandejas de contas, né? Talvez não assim, mas de outra forma, no branco, no cristal, no vidro. E casamentos com mesas comunitárias, toalha branca e uma coisa com mesa marcada, torre de taças. Nossa, essa tá na moda, né? Entendeu? Total, essa tá muito na É a moda. coisa que a gente vê que acontece fora e a gente É, acha bonito e quer trazer pro nosso exato. casamento, entendeu? Aham. Talvez não pegue o casamento exatamente como você vê, mas uma referência ou outra você vai acabar fazendo, entendeu? Eu tenho casamentos gringos que eu faço de pessoas que moram, exatamente, pessoas que moram fora, né? Que vêm casar aqui, que são Destiny Weddings, né? E aí a gente começa a falar sobre os espaços decorados e pra eles não faz sentido ter uma mesa de doce. Sim. Não faz sentido. Eles falam, mas mesa de doce? Eu falo, porque a gente tem uma cultura aqui no Brasil de expor os doces. Não, anti-higiênico. Entendeu? Então, pra eles não Nunca parei de pensar por esse existe. lado, gente. Não existe isso de expor o doce. A gente vai fazer uma mesa pra colocar o bolo, que é muito importante. Ter um bolo real pra ser partido, entendeu? E quando parte, solta fogos. É o momento. Tem a torre de taças, que você vai brindar com a torre de taças. E tem várias mesas, mesões, que são mega valorizadas, entendeu? Então a pessoa prefere valorizar a mesa onde a pessoa vai sentar pra jantar e tudo mais, É, do que uma mesa pra colocar doce, assim dizendo. eu vejo que hoje em dia essa questão por causa das redes sociais, internet, enfim, Uhum. encurtou as distâncias das culturas, né? Então, se você Encurtou tinha, muito. você tinha uma cultura, por exemplo, no Brasil, que, sei lá, casava na igreja no sábado à noite e domingo tinha uma almoção pra família. É. Entendeu? Já participei de muitos casamentos no interior que são assim. Até Uhum. hoje tem casamentos assim que você vai pra igreja à noite, tem um culto e tal, ou então uma celebração na igreja católica e tudo. E aí o casamento acontece no sábado à noite, acabou. E no outro dia, É. gente, ó, amanhã Mata um boi. mata um boi, mata uns 3 porcos ali, e você faz É. aquele almoção, né, com mesão, comida à vontade, arroz, Isso. feijão tropeiro e churrascão rolando e tal. Eu decorei uma vez um casamento pomerano. E aí Outra a cultura bem cultura legal. foi muito legal, que a gente pôde. Eles usam bandeirinhas tipo festa junina na decoração. Olha só. A mesa comunitária tem que ser para todos os convidados sentarem e tem que ter um arco de flor na ponta para o Sim. casal ficar ali e sentar. É, quando você vai abrir pista de dança, para você dançar com a noiva tem que dar um dinheiro, aí você dança com a noiva e toma uma cachaça. É Sim. uma loucura, e tá logo ali, nem é longe, Pois é, uma entendeu? cultura próxima, E né? já é bem Com a diferente. internet, essas distâncias se encurtaram muito mesmo, né? Exatamente. Mas a gente ainda tem uma influência muito europeia e americana, Tem sim. né? Apesar da gente ter, sei lá, a gente poder ter uma influência, sei lá, dos Andes. Não, mas a gente tem uma influência muito, por conta da internet, Sim. americana e europeia, A gente né? compra bastante isso. Você acha que ainda tem noivas hoje em dia que têm dificuldade de entender essa questão da adaptação? Por quê? Tem coisas que funcionam, às vezes, sei lá, para um clima frio, uma cultura diferente. Uma cultura, por exemplo, aqui no Rola. Espírito Santo, por exemplo, mesmo no alto verão, aqui vai anoitecer 7 horas, no máximo, 6 e pouco. Aham. Mas tem regiões do planeta que não anoitece, ou então se anoitece, vai anoitecer 8, 9 horas da noite. Então É. a dinâmica do casamento é diferente. É muito diferente e eu sofro mais com isso por conta de flor. Olha só, Eu sofro muito com isso por conta de flor, porque existem flores que não chegam aqui pra gente usar, entendeu? Então tem flores que eu consigo comprar, a gente compra de São Paulo, tem plantação, vem de táxi aéreo, vem de caminhão, vem refrigerado, então assim, tudo certinho. Mas a gente não tem acesso à gama de flores que vamos supor, que a internet, que o Pinterest te dá ali como, olha que lindo, Uhum. entendeu? Então a pessoa fala, não, eu quero esse modelo, eu amo essas flores. Eu falo, então, dessas que você não tem acesso a nenhuma, pode ser parecido? Ah, não, Leais, eu tô falando que eu gosto, não é da espécie, não. É do movimento, da cor, do formato. Ah, maravilha. Quando a pessoa fala, não, eu gosto dessa flor aqui, eu falo, "Ô, meu amor,
Eu conto, você conta. Então, Não vou estar conseguindo te falar. Não, aliás, mas eu pago o valor dela. Não, amor, né? Não tem. porque não tem. É. Não vai estar tendo. Não posso te prometer. Já teve alguma história do tipo que você teve uma dificuldade muito grande de achar um determinado móvel, ou flor, ou algum detalhe específico? Já. Já. No mundo de evento, o que eu mais tenho dificuldade. O que eu mais tive dificuldade foi para encontrar flor. Eu tive uma noiva que queria uma flor de peônia. Eu queria uma flor, não, eu queria um buquê de peônia. E aí eu falei com ela assim, não temos acesso fácil, tá? Então a gente já pode começar a ver outras, a rosa inglesa, uma coisa, outra repolhuda aqui, que ela é uma flor bem repolhuda. Pra ela, tudo bem nada. Aliás, e a peônia? Então, eu só consigo ver quando chegar ali próximo ao evento, porque é plantação, vem de longe. Tá bom. Chegou próximo, cadê a peônia? Não tinha peônia. Meu Deus do céu. E detalhe, a lua de mel dela foi em Paris. Hum, Lá tem peônia assim, cada esquina. entendi. Ela mandou foto pra Os mim, ó. canteiros, Olha o assim, que tem né? aqui, aliás, ó. É. Peônia, peônia, peônia. Eu falei, pois é, vamos casar de novo. Você traz daí pra gente fazer o seu buquê. Faz uma Mas cerimônia aí, acabou me que a leva gente junto. conseguiu. É, me leva pra Paris, por favor. Acabou que a gente conseguiu flores muito parecidas. Ela amou, né? Foi bem redondinho o buquê dela. Foi lindo. Mas em relação a esse choque cultural de estação, de acessibilidade, eu tenho em relação à flor. Mobília, hoje a gente é bem servido aqui no estado. A gente tem empresas que nos servem muito bem. Uhum. Mas a flor me pega às vezes. Pois é, essa questão que a gente tem que saber adaptar, né? É. Ah, saber o gosto da noiva, Tem um saber o que plano- ela quer. Um plano A até o Z pra gente poder. Exato. Algum plano vai dar certo. Temos que ser mais maleáveis, assim, né? Temos o tempo inteiro. Ainda mais que a gente trabalha com evento, né? Caramba. Demais. O nome já fala, evento. Não tem pra onde correr. Você tem que ter essa expertise, você tem que ter 70 cartas aqui na manga. Uhum. Num dia de montagem é uma loucura, entendeu? Porque tudo pode acontecer. Um funcionário, você pode sofrer um acidente de carro, como já aconteceu comigo. Você ficar com metade da equipe presa, caminhão de mobília não conseguir passar porque uma montanha caiu. Meu Deus. E tudo pode acontecer. A Caminhão ponte, de né? A famosa ponte, a- terceira ponte. Né? tudo pode acontecer. Pode pegar fogo no cerimonial. Calma, Tudo pode vamos chegar acontecer. nessa parte aí, tá? A gente tava conversando em off aqui sobre alguns perrengues, nós vamos chegar lá, tá? Vamos chegar. Vou falar de coisa boa, perrengue. E falando em perrengue, Lease, aproveitando essa deixa maravilhosa. Aproveitando. Aliás, Alice, se você puder trazer uma aguinha pra gente, porque a gente vai falar de perrengues agora. Preciso de 2 litros d'água, por favor. Que é uma coquinha, um Uma energético. coca, um sublingual. Isso. Quiser um energético, tá? Um energéticozinho pra gente poder falar agora que esse assunto é polêmico. É, pô. Perrengue. Aliás, é o seguinte, pra começar assim a parte de, não digo polêmica, mas de Uhum. perrengue, né? A gente na área de casamentos, a gente vivenciou um período diferente. Não só a área de casamento, mas todas as áreas possíveis que existem da humanidade, né? Uhum. Que foi o período da pandemia. Nossa, foi. Que foi um período, assim, no mínimo esquisito, né? Foi bem A gente esquisito. nunca vivenciou algo parecido Bem diferente. na história, assim. E no ramo de casamentos, a gente vivenciou, assim, muitas pessoas ficaram muito tempo sem trabalhar, muitas pessoas ficaram com o cerimonial fechado. Nossa, foi. Enfim, muitas empresas fecharam, outras abriram, enfim. É. Alguns até aproveitaram o momento para se reinventar, e, enfim, né? Eu fui uma dessas. Foi. Fui uma dessas. Tive que me reinventar. Eu posso falar depois também como é que foi pra gente, assim. Hum. Não vou dizer que foi ruim, né? Porque Fizemos live juntos. fizemos live junto, Fizemos inclusive. Se live. vocês procurarem no nosso Instagram, tem uma livezinha, né? Meio antiga. Pois foi o momento da gente tentar se reinventar, Isso. né? E como é que foi pra você esse período da pandemia? Fala um pouquinho desse Menino, perrengue. foi um perrengue porque caixa não batia. Eu tive noivos que ficaram desempregados, tive noivos que pagavam, né, certinho todo mês, começaram a não pagar, por nem ter esperança de acontecer o evento, contratos que tiveram que ser revisados, então foi um período financeiramente muito louco pra gente, que a gente teve que se formar junto com o contador, junto com quem administrava a empresa, pra não ficar doido sozinho, terceirizar a loucura aí, entendeu? E foi um tempo que a gente trabalhou muito,
Muito, muito. A gente não. Eu fiquei parado uns 3 meses. E já comecei a tentar vender cenário. Cenário de vitrine, cenário de para fazer look do dia, cenário de live, cenário para fazer casamento no civil. O povo não parou de casar no civil na pandemia, entendeu? Então eu ia de astronauta na casa da pessoa, eu imaginei encapados da cabeça ao pé, Cara, que situação, né? montava, a gente com uma equipe já fixa, voltando a ser apenas nós dois, Sim. decorando porque no começo, quando nós começamos, olha que redundância, mas como nós começamos, a gente era eu, ela e parente, né? Minha mãe, minha cunhada, minha prima, ajudava a gente. Até que chegou certo momento que cada um teve que seguir sua vida, com estudo, com alguma coisa, tive que contratar freelance. Aí veio a pandemia e eu tive que abrir mão das pessoas que trabalhavam comigo. Então, quem trabalha com decoração, a gente começou a fazer levantamento de cesta básica para ajudar nossa equipe, Sim. sabe? Eu tive noivo que me pagou adiantado para eu pagar a equipe, para eles não ficarem sem receber um salário. Foi uma coisa assim, foi lindo de ver e foi louco também de ver, Sim. entendeu? Então foi uma época de muito aprendizado e que a gente cresceu porque a gente não parou de trabalhar. Eu inventava moda, eu fazia vídeo tutorial em casa, como fazer um arranjo de flor em casa, como fazer um porta-guardanapo, como fazer não sei o que lá, um espelho, como fazer. Eu fiz um monte de vídeo desse. Foi interessante que muitos de nós tivemos tempo de produzir conteúdo, tivemos mais tempo Nossa, eu cresci demais no de pensar na Instagram. empresa. Eu tinha 7 mil seguidores no Instagram, eu fui pra 18 mil seguidores no Instagram na Olha pandemia. só. E foi quando a gente ganhou o prêmio Zio Awards em 2020, 2021? 2020 a pandemia, né? Foi 20 a 2020. 22, mais ou menos. Foi no ano de 2020 a gente ganhou esse prêmio, que é um prêmio internacional que premia alguns fornecedores do setor de eventos, né? E eu fiquei, caramba, que legal, né? Então, foi um período louco pra gente, um período muito ruim pra humanidade, e que a gente teve que tentar tirar o melhor disso, né? Se é que tem, assim, mas pra empresa a gente teve que se reinventar mesmo. Pois é, no nosso caso, na parte de fotografia, né? Muitas pessoas às vezes chegavam pra gente e falavam assim, Vitor, nossa, pra vocês deve ter sido muito difícil, né? Porque vocês ficaram sem eventos, vocês ficaram sem o trabalho e tal. Eu falei, então, gente, eu fico até meio sem graça. Eu falei assim, então, na verdade a gente dobrou de tamanho na pandemia. Durante a pandemia a gente dobrou de tamanho É. a nossa empresa. Porque quando as coisas realmente fecharam, é o que você falou, foram uns 3 meses assim. Vamos morrer, todo mundo, né? Foram Vamos 3 dar a meses mão, vamos de morrer junto. total insegurança. Tudo bem? Esperando a morte. A gente pensava que o vírus ia vir, a gente ia degolado na hora. A ignorância é uma A coisa. gente ri, gente, mas olha, foi tenso. Nossa, eu pensava, eu falava, Amadia, eu te amo, tá? Qualquer coisa pra minha mãe que eu amo ela também, meu pai, te amo. Porque a qualquer momento eu vou pegar esse negócio e eu sou todo podre, eu vou morrer. Eu pensava isso. Na época, inclusive, a Cláudia, ela teve alopécia. Por quê? Quando começou a pandemia, o pessoal falava, gente, comorbidade já era. Esquece. E ela é Caixão. diabética, né? Nossa, Ela falou, se eu coitada. pegar isso aqui, eu tô ferrada. Uhum. Então ela teve, assim, de tanto estresse, de ver as agendas caindo, e a de casamento sendo adiado e tudo mais, ela teve alopécia, começou a ficar careca. Uhum. Assim, de tanto estresse, tanto que o psicológico atingiu ela, né? Nossa, mas é assim mesmo. Eu acho que 90 entre 100 profissionais tiveram alguma coisa de saúde. Eu fui Psicológico, né? Tô aí na estatística. Eu acho que até hoje a gente tá meio afetado, né? A gente Dessa continua situação. trazendo traumas, tudo bem? Boa tarde. Mas assim, foi um momento assim muito difícil, mas de reinvenção, em que a gente teve tempo de pensar na empresa, tempo de criar coisas novas. Eu lembro que teve uma época que a gente começou a fazer... vários fornecedores de várias áreas começaram a fazer vouchers. Então você comprava um serviço hoje para você usar aquele serviço depois da pandemia. Aham, verdade. E a gente lançou na época um voucher para ensaios externos, porque você podia ir para o ambiente externo Aham. e a gente, com os devidos protocolos, você podia ir para a área externa. Então, Uhum. a gente começou a fazer ensaios externos. Cara, a gente vendeu tanto ensaio Imagino. que foi assim um boom de ensaios. Aham. Então, assim, o voucher ele segurou a gente por um tempo e logo depois os eventos foram começando Porque assim, em 2020 a gente tinha esperança que em 21 já tá tudo certo. Nossa, sonho de princesa. Né? Então,
Quando chegou lá pra julho, agosto, as noivas começaram a voltar com tudo. Do tipo assim, Vai 21 vai vai acontecer. acontecer, vamos ter. Foi só uma pausa, né? Então, quando chegou nesse período de 20, foi aquele boom. A gente começou a fechar casamento. Então, assim, a gente cresceu na pandemia. Então, nesse caso, pra vocês, foi, entre aspas, um momento em que vocês conseguiram se reinventar. Foi de crescimento também pra empresa. A gente teve Bacana. que não desanimar e fazer dar certo. E no ramo de vocês acham que houve tipo um antes e depois da pandemia? Do tipo, antes a decoração de casamentos era de um jeito, ou a gente pensava de um jeito, e depois da pandemia a gente pensa de uma maneira diferente? Ou não teve isso? A questão do uso consciente veio muito forte. Tanto que na pandemia, o que a gente mais usava era desidratado. Pra gente não usar muita flor de corte, né? Então abriram até, tem até empresa que é referência em casamento sustentável, que é a MTP, segundo do Rio de Janeiro, que ela usa flor de corte, mas ela não usa floral, ela tem o uso consciente de descartar lixo. Então, assim, a pandemia veio para trazer esse nicho também da decoração de casamento. É uma coisa que eu não consigo adaptar hoje na minha realidade de decorador, mas eu acho muito válido, porque decoração, a área, né, de decoradores, a gente produz muito lixo. A gente produz muito coisas que podem ser descartadas de uma forma mais consciente, assim dizendo. Então a pandemia veio para nos mostrar esse caminho também. Isso também pode acontecer, isso pode dar certo dessa forma, entendeu? Entendi. E sem contar com também a união da galera de evento, de decoradores. A gente tem um grupo que um ajuda o outro. Surgiu na época da pandemia, eu lembro que surgiram alguns grupos de pessoas se ajudando. Eu nem participo muito não desses grupos de mais fornecedores. Eu participo mesmo da galera que decora. Entendi. Então, depois da pandemia, acho que foi ali não sei se foi depois, mas durante a pandemia, talvez, a gente começou a se falar mais e se adaptar mais ao... Você tem tal coisa essa semana? Meu Deus, você tá onde? Eu preciso de dupla face. Ah, eu tô aqui em Vitória, eu vou passar pra pegar. Ah, tá sobrando aqui 20 murta, quem tá precisando? Então rola isso, entendeu? Pois é, pra quem às vezes enxerga de fora, né? Existem duas situações. Eu não sei como é que é a área de decoração, né? Mas na área de fotografia, filmagem e tal, a galera em geral é uma galera que se conhece, que se ajuda. Em geral é assim, né? Eu não sei uns e outros aí, mas enfim, assim, em geral, tá? Tudo bom? Em geral, a classe unida. Eu não sei como é que é na área de decoração. Eu não sei se você quer entrar nessa parte, mas enfim. Não, a maioria também se fala. Se fala. Se conhece. Se conhece, isso. Porque eu vou falar o seguinte, que em momentos como esse, assim, de pandemia, situações calamitosas e tal, parece que isso aflora, assim, essa coisa da gente querer se ajudar e tal. É instintivo quase, né? Vou até dar um exemplo recente. Houve essa catástrofe no Sul, né? E muitos fotógrafos daquela região ficaram com problemas de logística. Então, às vezes, um fotógrafo do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que tinha sei lá, tinha um casamento para fazer no Rio de Janeiro, né? Para ele pegar avião e se locomover para lá era muito difícil, porque o aeroporto estava alagado e tal, então algumas estradas que caíram. Então, nesse contexto, surgiu um grupo no WhatsApp, né? Primeiro foi, na verdade, foi um fotógrafo, acho que de São Paulo, se não me engano, que mobilizou essa galera, juntou uma galera do Brasil inteiro. Então, galera, vamos fazer um grupo aqui que, se, por exemplo, um fotógrafo do Rio Grande do Sul tiver um casamento no Espírito Santo e ele, por algum motivo de logística, não conseguir atender, vamos fazer um grupo para que a gente possa se comunicar e se aparecer um fotógrafo do Espírito Santo que esteja disponível, que ele possa ajudar esse fotógrafo do Sul. Sim. Entendeu? Sim. Então é um grupo do Brasil inteiro em que a gente se mobilizou do tipo, não, tô aqui disponível. Se alguém do Sul tiver um casamento aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, que ele não possa vir atender, eu tô aqui à disposição. Ah, isso é muito legal. Então foi muito legal assim, essa mobilização, e eu vi isso muito na pandemia. Essa coisa da galera se ajudar, criar grupos e tal, pra a gente poder se ajudar, né? A gente fez vaquinha pra uma pessoa que perdeu estoque. Sim. No Rio Grande do Sul, né? Que legal. O estoque dela, coitada.
E ela tinha estoque para atender, o estoque dela tinha que fazer dinheiro. Ela não vendia projeto, ela vendia produto. Uhum. Entendeu? Não de vender e de cobrar, de pagar a pessoa levar pra casa, mas de você vender aquele sofá como se fosse um aluguel. Então você tem que levar o seu sofá. Você Sim. não vai ter dinheiro pra comprar, né, para alugar um sofá, você vai levar o seu, assim dizendo, né? Então ela tinha que fazer dinheiro com aquele produto dela e ela não tinha mais, porque acabou tudo com a Alagou água e tudo. tal. Aí fizemos vaquinha, levantamos um valor legal. E na pandemia também. E não só pra isso, também às vezes questão de saúde. Quando a gente vê que o Sim. colega tá passando mal ou tá. Eu recebi muita gente falando que precisasse montar evento meu, como eu trabalho com projeto, né? Pra executar meu projeto, se eu precisasse de alguma coisa, porque minha tia tava grávida ou tava ganhando o bebê, entendeu? Graças a Deus que bateu de datas que eu não tinha evento, né? As semanas que eu fiquei parado, eu não tinha realmente evento. Eu tinha eu tinha um editorial, não. Eu tinha um editorial pra fazer desse ano. Todo ano eu faço editorial. E que eu liguei pro Sonuso e falei assim: tudo bem, gente? Vai ter não, tá? A Meli tá vindo agora. A gente ia gravar, faltando uns 10 dias pra gravar. A Meli veio. Eu falei: então, não, deixa pra lá. Depois a gente conversa. Mas essa humanidade é uma coisa que eu mais prezo. Inclusive, meu subtítulo do meu logotipo é: precisamos por história, sorrisos e humanidade. Decoração é consequência. Ah, Porque que isso legal. move a gente. É o que. Realmente a decoração acaba sendo uma consequência. A gente preza pela história do casal, por essa coisa da humanidade, não só com o casal, mas com quem trabalha com a gente. Porque eu acho que pro negócio dar certo, tudo tem que dar certo. Não é só entregar uma decoração Sim. impecável. Entendeu? Então todo mundo que tá ali debaixo essa grande tenda que é a decoração, que abraça todo mundo, Sim. eu acho que quando isso dá certo é sucesso nos eventos. É o que eu sempre comento, né? Apesar de sermos empresas diferentes, todos ali estão em prol daquele casal. Então Exatamente. nós não somos equipe, mas temos que trabalhar como se fôssemos, Trabalhar. né? Exatamente. A É gente não uma tá ali equipe todo fim de competindo. semana. Diferente. A gente não tá ali competindo, tipo assim, quero mostrar mais o meu trabalho do que o outro. A ideia ali é que a gente faça o nosso melhor em prol do casal, né? Exato. Então, assim, eu sou uma equipe com a decoração, que é com a cerimonialista, que é com o buffet, que é com todo mundo, né? É. Então, assim, a gente também entende nessa vibe do tipo, a gente tá ali em prol daquele casal ali, a gente quer Isso. fazer de tudo para que aquilo seja uma Vamos noite, fazer dar certo. um dia realmente especial, né? E quando já aconteceu de faltar assessora, uma recepcionista dela faltou, eu falei: eu fico. Tem uma roupa aí, eu fico no lugar dela. Eu trabalho aqui, você me fala, me bota o microfone aqui, ó. Eu desenrolo, Que legal. entendeu? Já fotografei casamento, já fiquei segurando LED. Não, aí já é demais. Você Juro. tá pegando a minha área aqui Já agora. fiquei segurando LED. Já fiquei. Sério, que Porque legal. sofreu um acidente uma pessoa e não ia chegar. E eu fiquei segurando o LED pra pessoa, segurei a máquina, dei uns cliques, me achei. Olha, que Fiquei legal. segurando, tem que fazer dar certo. E curtiu a área ou não? Odiei. Amo fotografia, gente, mas é uma Mas coisa que é muito fotografar é outra coisa. diferente. É igual recepcionista de cerimonialista. Meu Deus, que serviço ingrato, meu Deus do céu. É muita coisa. Prefiro ficar na decoração. Que bom, que Que bom. bom. Menos um concorrente pra mim. Aproveitando essa parte que você falou de, né, tô numa situação e de repente no meio do evento muda, né? Isso acontece demais, né? Nossa, Essa questão do tipo, muito. planejei uma coisa e no meio da situação eu preciso me adequar a uma outra coisa que aconteceu. Sim. Como é que vocês lidam com isso, assim? Acontecem muitos perrengues nos eventos? Eu lido com. Coisas que saem do planejado? Eu lido com o olho tremendo. É assim que eu lido com essas coisas. Por fora, eu sempre me mantenho muito calmo. Muito calmo, porque já tem muita gente nervosa. Sim. Quando acontece uma confusão, uma gritaria, já tem muita gente nervosa no recinto. Aí eu prefiro ficar calmo. E às vezes a minha calma deixa a pessoa mais nervosa ainda. Não posso fazer nada. Eu me mantenho isso calmo. acontece, é. Mas eu me mantenho calmo. Tem a Cláudia do buffet, a Cláudia do Paulus. Sim, sim, sim. Ela, uma confusão que aconteceu e eu calmo ela. Grita, aliás, grita. Tá me deixando mais nervosa. Fala, xinga alguém, vai lá. Eu falo, não, deixa, tá tudo tranquilo. Eu me mantenho calmo. Mas a gente sempre tem que pensar. E eu sei que se eu pensar de cabeça mais tranquila, assim dizendo, eu vou chegar numa melhor solução.
entendeu? Então eu prefiro lidar com... Eu mantenho a calma. Mas tem alguma situação que você pode contar? Que você pode contar, tá? Não, não precisa citar nomes, tá bom? Mas se quiser Tá citar também bom. pode citar, tá bom? Tá ótimo. Algum perrengue assim, tipo assim, caramba, aquela situação foi assim, fora do comum. Fora do imaginado, assim. Quer Teve mais água? algumas. Quer mais água? Não, tô satisfeito. Teve algumas. Do dia que pegou fogo no cerimonial. Eu tava fazendo um casamento de um fornecedor de evento, inclusive, que Conta essa, pelo tocava. amor de Deus. E eu tinha um cerimonial que tem ainda, né? Ele existe ainda. Pegou fogo, mas foi só um pedaço. Na beira da praia. E tava tendo queimada de alguma coisa de restinga. Já começa errado aí, né? E aquele fogo veio vindo porque beira da praia venda pra caramba. Aquele fogo veio vindo. E aí tinha uma chopana que a gente trabalhava debaixo ali, com flor, com peças, debaixo da chopana, montava tudo pra ir distribuindo no salão. Era um sábado. O casamento era no domingo. Graças a Deus. Porque se fosse no sábado, tava pegando fogo no dia do casamento. Aí ia dar ruim. Aí o fogo veio vindo e começou a pegar fogo na chopana, que ficava na beira, né? Nessa divisa aí com o terreno do lado. Só que a gente começou a perceber que tá pegando fogo, porque começou a cair aquele negocinho preto, assim, sabe? Uhum. Quando eu vi o negocinho preto caindo, eu falei, gente, as cinzas estão chegando aqui. Mas não era cinzas. Quando eu saí da chopana e olhei pra cima, já tinha uma labareda dessa altura. Deu tempo de eu falar, gente, sai de baixo, tá pegando fogo. E era a chopana com um plástico em cima. Então pegou fogo no plástico, na palha, aquele plástico virou um chiclete que grudava assim no braço do pessoal. Meu Deus. E a gente pegando flor, salvando peça. E todo mundo pegando o balde de água pra, pra apagar o fogo. E mangueira que não chegava no lugar. E extintor de incêndio. E confusão. Jesus. O dono do cerimonial quase Eu tiraria a foto morreu. Eu tenho registros e fotos e prints e vídeos. Muito louco. E aí, o dono do cerimonial quase desmaiando. E eu assim, não, tá tudo tranquilo. Não, a gente vai fazer alguma coisa. Pode ficar tranquilo. E por dentro, uma loucura. E realmente a gente foi lá, pegou uma árvore dele, pegou uns galhos da árvore, remontou a chopana de árvore. Primeiro a gente tentou apagar o fogo, né? Conseguimos. Até o corpo primeiro chegar, já deu tempo pra gente apagar 5 fogos. E deu bombeiro lá também. Deu bombeiro. Jesus. A gente ficou preocupado. Mas foi o evento louco, porque no outro dia também deu enxame de abelha. Juro. Foi uma loucura. E aí a gente. E detalhe. É que veio o negócio do ajudar. Na hora eu botei no grupo de decorador. Gente, eu acabei de perder 30% da minha flor porque pegou fogo aqui e tudo mais. Aí a Ká tava com um evento próximo a mim, que foi no sábado. E ela falou, meu evento acaba hoje, amigo, umas 8 horas, umas 9 horas. Pode passar lá e pegar. Aí, inclusive, a Cláudia do buffet tava lá com o buffet, falou, não, eu abro aqui, você vem aqui e pega. E eu peguei flores lá que me ajudaram a repor que eu tinha perdido. Aí que entra Era um sábado. Esse contato com os fornecedores. Exato, né? era um sábado já 2, 3 da tarde. Não tinha mais floricultura aberta. Não tinha mais fornecedor funcionando, entendeu? Era eu e o pessoal que podia me ajudar. E aí conseguimos dar a volta por cima. Os noivos ficaram sabendo que tinha acontecido isso só quando eles foram lanchar no dia do casamento. E, enfim, deu tudo certo no final das contas. Até as abelhas foram embora. Eu vou contar uma. A Cláudia vai me matar de eu contar isso aí. Meu Deus. Mas não foi com ela, não. Não foi em evento nosso, não. Mas é pra mostrar, assim, como que às vezes você ter contato. Você ter um contato legal com as pessoas que são próximas da mesma área que você, pode te ajudar demais. Então, assim, aquilo ali pode ser um concorrente, mas não é um inimigo, né? É uma pessoa que tá ali Exato. no mercado também, que também tá lutando, que também tá buscando o seu e tal. Claro. E que, em geral, a gente pode ter um contato legal. Então, teve uma vez que eu fui fotografar um casamento civil num cartório, né? E eu tinha tinha uma lente que eu usava que ela ficava sempre numa mesma bolsinha. Tinha uma bolsinha de uma lente. E eu não sei por que cargas d'água, naquele dia, a lente não estava lá dentro. Então estava assim. a bolsa, eu abri minha mochila, conferi tudo. Pilha, ok. Bateria, ok. A alça que bota a câmera, ok. Tá tudo certo. Lente, tá aqui na bolsinha. Mas eu não abri a bolsinha pra ver lá dentro. E a bolsinha tava lá. E eu fui pro cartório. Cheguei lá, já vendo os noivos. Ei, noivos, tudo bem?
tal. Ó, só um segundinho que eu vou montar aqui a câmera. Fui abrir e tal. Abri a bolsinha. A lente. Cadê a lente? Que pena. E eu já estava no cartório, já ia começar. Já era o próximo casal que ia ser chamado. Olha, tem Deus nesse processo também, com certeza. O tempo inteiro. Deus me colocou uma pessoa. Porque nesse cartório geralmente tem um fotógrafo do cartório. Né? É verdade, tem. O fotógrafo do cartório estava indo embora. Quando eu percebi, ele estava subindo na moto dele para ir embora. Ô moço, volta aqui. Eu falei assim, só um minutinho para os noivos. Fui no fotógrafo e falei assim, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda. É o seguinte, qual é a marca da sua câmera? Ele, Nikon. É Nikon? É mesmo? Cara, você empresta sua lente? Ele, claro, cara, sem problema e tal. Porque, ó, aconteceu isso, expliquei a situação pra ele. Não, tranquilo, ó. Pega aqui, vê qual que você precisa. Ele tinha uma lente lá. Falei, não, essa aqui dá. Eu fui lá, encaixei, funcionou, porque também tem a diferença de câmera, full frame e tal, enfim. Encaixou, funcionou. Cara, me dá 20 minutos. E o cara ficou esperando, eu já tava indo embora. Ele ficou me esperando. Eu fui lá, fotografei e tal, maravilhoso e tal, tirei as fotos normal, perfeito. Acabou, agradeci os noivos, tirei a lente e entreguei pra ele. Entregou. Falei, cara, me fala, quanto que foi isso? Me fala. Me fala um valor. Falei, não, cara, que isso, sem problema. Não tem problema nenhum. É uma precisando, loucura. tô aqui à disposição. Falei, cara, agradeço demais. É assim mesmo. E ele foi e tal, eu agradeci e foi embora. E eu, cara, olha isso. Ele não me cobrou nada, me esperou, tipo assim, se colocou à disposição e tal. E me salvou numa situação do tipo, cara, eles iam ficar sem foto. Não, aconteceu Né? comigo parecido no casamento da Lara Santana. A Lara, aquela influência aqui do estado. Sim. Que faz o personagem Cadu. Sim. Eu casei ela no Canto do Mar. Um dia anterior maravilhoso. Dia anterior montagem, ela tinha 5 árvores na festa dela, árvores de Bougainville. A gente montou as árvores, montou mobília, tava assim. Equipe alinhada pra no sábado chegar lá e ainda fazer mídia, né? Fazer alguns... Que eu não fiz nada, afinal. Porque Sério? não fiz nada. Não deu tempo. Porque no outro dia, o que era a previsão de uma chuva virou uma tempestade. Sim. A gente chegou pra trabalhar 9 da manhã, não, 8 da manhã, às 7h30 mais ou menos. A gente chegou nesse horário, tinha 2 árvores no chão, Meu Deus. caídas. E eu falei, eu já comecei a ficar assim, segura na mão de Deus, entendeu? A Isso é um mantra energia, muitas vezes, né? a energia era essa. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Era uma coisa assim. E aí eu comecei, tem que fazer parede, tem que fazer coisa, e não tem tecido. E ligando pra decoradores da região ali de Anchieta, que eu nem conhecia. Tem tecido verde? Tenho. Me aluga. Eu tô fazendo um casamento aqui. Foi amanhã que eu mais resolvi problema na minha vida. A Lara chegou, aí tá tudo lindo. Eu, não, vai ficar pronto ainda. Tá, não, vem aqui, dá um abraço, não sei o que lá. E ela, aquela energia lá em cima, ele e ela, o casal, Lara e Matheus, assim, maravilhosos. Mas sabe Deus o que a gente teve que fazer pra resolver problema até aquele casamento começar. Entendeu? E foi debaixo de chuva. Eu vi, eu acompanhei um pouquinho esse casamento. Muito Eu vento. acompanhei. Foi Isso porque a realmente- gente foi tapando tudo. E o negócio da tenda soltou o plástico. E o pessoal da banda tinha medo, eu acho, de subir escada. Aí minha equipe toda, né? Todo mundo já fazendo coisa. Eu falei, tá, eu subo. Eu arrumado, subindo escada e pegando lacre na boca e amarrando nylon e arame. Me segura aí que eu tenho uma filha em casa agora, hein? E amarra e faz aquilo lá. Beijo a Frânio. A Frânio segurando pra mim, da Repson. Ele segurando, ele, não pode pegar chuva no meu aparelho. Peraí, não vai pegar não. E amarra plástico, uma confusão. Cara, O pessoal da Única Cenografia também montando o altar dela. A chuva não veio de cima. A chuva vinha de lado. Vinha assim, ó. O pessoal montando, limpando a cara, e monta e limpa a cara. cadê o glamour, né? E monta e limpa a cara. E o tablado dela era branco. E eu falava, ninguém pisa nesse tablado antes dela entrar. Porque ela, pelo amor de Deus, vai sujar. Entendeu? Então, Meu pô, é Deus. umas coisas assim. Lá eu mantive a calma por 1 hora. Depois da 1 hora eu já final deu tudo comecei certo. No final deu tudo certo. a não manter à a medida calma, mas possível. deu certo.
As fotos estão incríveis. O vídeo tá maravilhoso. É o que vale no final, né, gente? A gente tá- Eles O amaram. vídeo dá uma editadinha, né, Júlio? O vídeo dá uma editadinha. É o que eu falo, decorador tem que ser amigo de fotógrafo e de filmmaker. Tem. Porque se quiserem acabar com a sua vida, você pode colocar ouro no lugar. Eles vão acabar com a sua vida. Eles vão pegar a digital que tá no ouro. Seja amigo de fotógrafo e filmmaker, tá bom? Beijo. Já fica a dica, hein, gente? Fica a dica. Para mais dica, me segue, Leaz Miranda. Muito bom, aliás. Então acho que a dieta de perrengue tá bom, né? Por favor. De perrengue tá muito Dá bom. gatilho de nervoso. Gente, demais, assim. Se fosse pra contar os perrengues, né? Pô, desde 2016 pra cá é muita coisa, né? Nossa, aí ia ser 4 Mas podcasts. acho que tá tudo certo. Essa da Lara, então. Inclusive, no dia da Lara, eu tinha um casamento no mesmo dia, Uhum. que foi em Vila Velha. Uhum. Esse foi em Anchieta, não foi? Foi Anchieta, Canto Anchieta. do Mar. Eu tive um casamento em Vila Velha. E eu lembro que quem tava comigo no dia era um cinegrafista que tava trabalhando nos dois eventos. Tinha uma equipe comigo Uhum. e a outra equipe tava lá em Anchieta Sim, na filmando. Lara, sim, né? isso. E aí, eu lembro que elas estavam comentando assim, gente, lá em Anchieta tá caindo o mundo, Isso. tá desabando tudo. Foi. E lá em Vila Velha, um pingo, nada. E Menino. existia a previsão de chuva, É. e os noivos que estavam comigo no dia lá não tinham contratado todo nada. Fui lá na Chácara Bambu. Não tinha todo, não tinha nada. Uhum. Tanto que tem uma foto que eu até postei. Foi a primeira foto que eu postei desse casamento que eu fiz, no mesmo dia, que é na foto dos noivos olhando pra cima. Uhum. Porque o pastor comentou, gente, tem previsão de chuva, mas não choveu. Aí eles olharam e viraram, olharam os dois pra cima, assim. Uhum. Então a foto Lindo, a foto né? do casamento foi essa. Foi essa. Eles olhando pro céu, né? Legal. Então, assim, eu sei que foi um perrengue, porque as meninas da filmagem ficavam comentando, gente, tá caindo o mundo lá em Anchieta. Foi, ixi, os fornecedor tudo, e eu tava lá. Eu era o único fornecedor lá, Uhum. né? O dia inteiro, o dia anterior. Então eu comecei a falar, gente, vem devagar, dirige devagar, vem com calma. Aí a cerimônia também, gente, vem com cautela, né? Porque é longe, qualquer coisa que acontecer no caminho pode acabar com o seu serviço. Mas é isso. Mas você tem aquela capacidade maravilhosa de se adaptar às situações, certo? Temos que adaptar, temos que adaptar. E é isso, Leaz. Depois de falar desses perrengues maravilhosos, vamos falar Muito da melhor bom. coisa da vida, que é... Top term, mentira. Brincadeira. Que é o quê? Maternidade. Meu Deus. Você tá vivendo essa nova fase aí com, Uma com a Madier, né? uma loucura. Como é que tá sendo essa nova fase pra vocês? Menina, eu gosto de novidade, né? Meu TDAH me força a não criar muita rotina. Sim. Até minha rotina que eu tenho realmente de uma pessoa com TDAH é uma rotina fora da rotina. Quem tem TDAH vai me entender, tá bom? Beijo, galera. Então, assim, é uma coisa que que me move agora. Eu acordo e a criança tá acordada do meu lado. Aí eu dou bom dia, ela sorri pra mim. Cara, tem condição isso. Eu imaginava, um dia eu vou ser pai. Mas agora que eu sou, eu fico, meu Deus, eu não mereço. Eu agradeço todo dia, é uma fase muito Eu boa. te entendo. Você me entende, Eu né? entendo, cara. Duplamente você me entende. Pois é. Vivenciando isso agora novamente, né? Eu já senti isso com a Elisa. Quando a Elisa veio assim, mudou tudo. Muda tudo. A gente fala que casamento muda tudo, mas Um quando vem filho muda mais. gente, filho, assim, É. eu sempre falo com as pessoas que assim, o casamento ele muda a vida, mas o filho ele bota de cabeça pra baixo, assim. Menina, é Vira do confusão, avesso. né? Vira da vez. Nós continuamos a mesma pessoa, mas é a mesma pessoa num mundo diferente. Sim. Aí você fala, meu Deus, existe isso? Eu descobri que tinha uma roupa pra sair na maternidade. Eu falei, tem que ter, né? Qualquer uma não, né? Sem enrolar a criança. É. Não, aliás, não vê. Tem que botar uma roupa pra sair. Eu falei, vai ter fotógrafo lá me esperando? Não, eu tenho vários amigos. Eu combino com todos eles. Pra mostrar pra imprensa, né? Imprensa. Mostra pra Não, tem que ter uma G1, roupa que tem que UOL. sair da maternidade, entendeu? E tem o pulo do crescimento. Que isso, cara? E o que Descobri isso significa? depois, É que a criança vai chorar sem motivo. Não me falaram isso antes de ter Elisa. Se eu soubesse, quem sabe? Eu acho que eu nem né? Talvez eu Não, repensaria menina, é um isso. pulo, aí você pode ninar, você pode dar o negócio de Chora. morder. Ela vai chorar e cada dia mais alto, Exato. entendeu? Então, assim, a gente faz isso rindo, ai, que lindo, e a criança...
Ai, meu amor. É uma doideira. E como é que é trabalhar com a esposa? Eu também vivencio. A gente tava tem coisas parecidas, a questão de trabalhar com a esposa Verdade. e a questão de ter filhos nesse meio, né? Como é que é trabalhar com a sua esposa? Porque você começou junto com ela. Começamos juntos. Né? A gente meio que tá junto até hoje no trabalho, porque querendo ou não, essa época agora de filho, eu tirei um pouco de responsabilidade dela, de ir em montagem, todas as montagens, de me ajudar nos bastidores. Eu tô trabalhando mais. Eu tô deixando ela curtir mais esse momento, porque mais dia nasceu pra ser mãe. Uhum. Era uma coisa que tinha dentro dela. Ser mãe, Sim. ela tá maravilhosa. A pele dela tá boa, o cabelo tá bom. Cara, a mulher ela fica, Nossa, tá fica maravilhosa. diferente, né? Quem tá acabado sou eu, entendeu? A gente acaba de Vamos trabalhar. vamos falar disso depois. Preciso comprar fraldas. Isso, tem que comprar fralda. E aí, ela... mas ela sempre foi o braço direito. Então, eu sou, na verdade, muito grato, né? A Madia não é da área de evento, ela trabalha porque é o nosso ganha-pão. Sim. Então ela se adaptou, ela estudou comigo, ela fez, ela aconteceu. Mas ela não é dessa área. Então eu acho que, inclusive, ela não volta mais. Acho que ela deve fazer outra coisa da vida dela. Uhum. Entendeu? Aproveitar esse afastamento pra se afastar de É vez. uma deixa ali, Né? Mas nunca vai deixar de ser de Ledier. Com certeza. Nunca vai deixar de ser Ledier, porque até não trabalhando ela quer saber. Ela dá conta, ela pergunta, Dá opinião. ela dá opinião, ela influencia, entendeu? A galera gosta dela, então, querendo ou não, ela vai estar lá. Que bacana. É isso. Bom, inclusive, vou apresentar o Bento depois para a Meli, tá bom? Vamos Sem permitir. apresentar. Não, Bento sabe, né? maravilhoso. Vou fazer o que? Bento? Amento? Amento. Fazer qual vai ser a hashtag A dos dois? hashtag Bento com Amelie. Benli. Benli parece nome de coisa indiana. Benli. Bom, Leaz, eu agradeço demais. Eu que assim, agradeço, eu que agradeço. ter você aqui, pra mim é um privilégio realmente. Que isso? Poder te chamar de amigo, assim, alguém que Sim. eu considero amigo nesse meio de eventos e tal. Com certeza. Que eu sempre encontro e é sempre uma festa. É verdade. Né? É muito então, bom. assim, privilégio. Já mando meu super abraço pra Madier. Tá? Mando. Manda uma mordidinha na bochecha cheiro. da Meli, por favor. Manda um cheirinho pra ela. E que bochecha, né, amor? 7 quilos de delícia, cada lado. Uma delícia. E pra finalizar, como a gente tá falando de decoração, que é uma coisa assim que inspira muito as noivas, eu queria que você falasse um pouquinho assim, pra gente finalizar, sobre tendências. Existe alguma tendência que você tem enxergado? A gente falou de inspiração que vem da Europa, que vem dos Estados Unidos e tal. Existe alguma tendência que você tem enxergado que está vindo ou que vai vir ainda para esse ano ou para o ano que vem, da parte de decoração? Ó, esteticamente falando, eu acho que automação é a palavra. É coisas que se mexem, neons em forma de flor. Que legal. Uma coisa mais tecnológica, uma modernidade anos 2000, Sim. adaptado para 2024. Porque ano 2000 já é uma coisa antiga, nostálgica. É o negócio dos 20. De 20 em 20 anos a gente volta, né? Sim. Então aquela coisa de cintura alta, cintura baixa. Como diz minha mentora Melen. Melen, cintura alta, cintura baixa. Então acho que a automação, a coisa da transparência, modernidade, o branco, vem muito forte. Como já tá, né? Mas vai continuar um pouco. Mas tem uma tendência melhor ainda, que é de uso e costume, que eu acho que é o casal se desprender do que tem que ser. É o casal, dar a cara deles. A gente fala tanto de autenticidade, tanto dessas coisas, e parece clichê, mas ainda assim tem casal que se perde às vezes. E nosso papel é não deixar eles não se perderem, entendeu? O casal curtir, caramba, a festa, sabe? Então aquela história se prender menos de em algumas coisas que não precisa se prender. um protocolo que não tem que ter, sabe? Preocupação. Então o casal antigamente tinha essa coisa de a foto e o vídeo serem as únicas partes boas que ficaram. Não, curte o momento. Eu não vou abrir mão da minha mobilidade porque tem que ter uma decoração de um jeito. Eu não vou abrir mão do meu bem-estar com meu marido porque eu tenho que ter uma foto ou um filme de tal jeito. Não, tem que fazer porque a gente está comemorando. E gastando uma grana para isso também, né? Exato. Então, assim, eles têm que aproveitar. Os noivos têm que aproveitar, têm que ficar de boa, têm que ser tranquilos. Contratem pessoas que você confie no trabalho.
Porque aí você consegue ter confiança a ponto de você dormir bem à noite, não ter sonhos loucos, entendeu? Porque mesmo confiança você já tem. Quem dirá você não contratar. Então acho que a maior tendência é essa, humanizar tudo isso e entender que o casal não são robôs, os convidados não são robôs, os fornecedores não são robôs. É todo mundo querendo fazer parte de um momento único aí. Que bacana, pô, fechamos bem, hein? Gostei demais. Mas é isso, Leaz, ó, agradeço demais, mais uma vez, sua presença. Agradecer muito Júlio Sampaio, que está aqui na parte técnica, áudio e vídeo. Muito obrigado. E agradecer a todos que chegaram até o final. Então, se você chegou até o final, não esqueça de curtir, de compartilhar. A gente já começou com esse projeto aqui agora e a nossa ideia é trazer sempre fornecedores interessantíssimos, maravilhosos, inspiradores, como o Leaz, da Ledier. Agradeço demais. E aguardem para os próximos episódios, tá bom, gente? Muito obrigado. E esse foi o Falando de Casamento Podcast. Tchau, tchau.